Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida, começar o dia assim, refletindo, falando, pensando sobre Deus, e eu quero que faça essa diferença na vida de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios 15, 33. E ele diz o seguinte: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Amém. Bom, meus queridos, não é a primeira vez que eu leio e comento esse versículo. Nós estamos nessa semana falando sobre salvação, então hoje, sábado, é o último dia sobre esse assunto, e eu tenho certeza que a gente fechou, estamos fechando com chave de ouro esse assunto. Nós falamos a semana inteira sobre nos salvarmos, sobre as condições para que sejamos salvos, o que temos que fazer, como devemos agir, como devemos reagir, como devemos pensar, como devemos fazer para que a gente não perca a salvação. E esse versículo de hoje, eu tenho certeza, ele tem tudo a ver com tudo que nós falamos. É um pequeno resumo de tudo que a gente falou a semana inteira, Ou seja, as más companhias, elas corrompem realmente os bons costumes. Por quê? Porque a gente alimenta a nossa fé, a gente alimenta a nossa mente, a gente alimenta o nosso espírito com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente está procurando. Então, se eu procuro renovar meu espírito, se eu procuro alimentar meu espírito, eu tenho que me aproximar de pessoas, de situações, de circunstâncias que agreguem isso ao meu dia a dia, agreguem isso ao meu espírito. É claro, agora, se eu faço por não ir por esse caminho, se eu me deixo contaminar pelas coisas do mundo, ou me deixo influenciar pelas coisas do mundo, isso vai me afastando do meu lado espiritual, é claro, é uma escolha, ou eu alimento um ou eu alimento o outro. Se eu alimento o lado espiritual, eu vou deixando o lado carnal, vou deixando o mundo, eu vou me aproximando mais do meu lado espiritual, consequentemente vou me aproximando mais de Deus e, consequentemente, também vou me aproximando mais da salvação. Agora, se ao contrário, eu alimento muito mais o meu lado carnal, eu vou me afastando de Deus, vou me afastando das coisas que me aproximem de Deus. Então, quando diz aqui as más companhias, a gente engloba tudo, as más companhias, não só de pessoas, mas também de coisas que ouvimos, que vemos, por exemplo, na televisão, programas que a gente assiste. Hoje em dia, infelizmente, as informações que a gente tem, vindas da televisão, vindas da internet, são, na maioria delas, elas são muito erradas, querendo mostrar para nós que as coisas mudaram, que agora a gente tem que aceitar as coisas que a gente não aceitava, que as coisas que antigamente eram erradas, hoje nós temos que aceitar que não são erradas, que são certas. Então, o que não podia ser feito agora pode, o que podia ser feito agora não pode, ou seja, misturaram tudo, fizeram uma bagunça total.
e querem, né, que a gente aceite como normal coisas que não são normais. O que é errado continua sendo errado, o que é certo continua sendo certo, né? Não tem meio termo, não tem como eu agradar um e agradar outro, ou eu agrado um ou eu agrado outro, ou eu alimento um ou eu alimento outro, né? Ou eu cresço espiritualmente ou eu cresço por lado do mundo, né? Eu vou me alimentando, vou deixando cada vez mais meu lado espiritual. Não tem como eu crescer, né, dos dois lados, né? Alimentando os dois lados. Daí eu só vou enfraquecer o meu lado espiritual com isso. Então, queridos, né, hoje, sábado, que a gente tire um tempo, que a gente reflita sobre isso, né? As más companhias corrompem os bons costumes, né? Não se deixe enganar, né? Isso é fato. As más companhias corrompem os bons costumes, sim. Então, queridos, né, que a gente procure filtrar, né? Filtrar tudo que a gente vê na televisão, tudo que a gente vê na internet, tudo que a gente ouve também, é claro, no nosso emprego, no nosso convívio social, no nosso convívio profissional, que a gente filtre as coisas que a gente ouça, né? Que a gente se apegue cada vez mais aqui na Bíblia, o nosso manual de vida, né? Aqui estão as vontades, né? Aí as determinanças de Deus, né? Ele sim que nós devemos seguir, ele sim que nós devemos ouvir, né? Ele sim que a gente deve ter como nosso alimento, né, principal, né, a palavra de Deus. Tá bom, queridos? Então, que a gente ponha, né, isso na cabeça, que a gente não se deixe enganar. Né? As más companhias, elas distorcem muitas vezes e fazem com que a gente corrompa os nossos costumes, né? Faz com que a gente comece a pensar: poxa, mas será mesmo, né? Será mesmo que não mudou? Será mesmo que isso não é certo? Será que isso... hoje em dia o pessoal fala, tem novela, tem palavrão que fala em novela, então não é mais palavrão, né? Então eu posso falar? Não, não pode falar, é palavrão. Palavrão continua sendo palavrão, né? Duvido, né, que nas escolas os professores falem palavrão no meio da aula, numa escola infantil, no ensino infantil, no ensino fundamental, se as professoras, os professores falam palavrão na aula. Duvido que falem, né? Não falam, né? Por quê? Porque é errado, né? Eles não vão ensinar isso para as crianças. É errado, palavrão continua sendo palavrão. Tá bom, queridos? É só um exemplo, é claro, né? Mas que a gente não se deixe enganar, né? Que a gente siga os ensinamentos de Deus, que a gente siga os mandamentos de Deus, que a gente seja imitadores de Cristo, né? Que a gente lembre, relembre tudo que Cristo nos ensinou, Jesus Cristo, nosso único, né, Salvador, Senhor e Salvador, tudo que Ele passou, tudo que Ele nos ensinou, que a gente seja, que Ele seja para nós, né, claro, exemplo, que sejamos imitadores, seguidores, né, de Jesus. Dessa maneira, sim, agradaremos ao nosso Pai, dessa maneira, sim, estaremos trilhando o caminho que nos levará à salvação. Tá bom, queridos? Não há outra maneira, né? Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como chegar ao Pai se não for através de Jesus, se não for através dos bons costumes, se não for através da leitura da Bíblia, do conhecimento da Bíblia e da aplicação de tudo que a Bíblia nos ensina no nosso dia a dia. Tá bom, queridos? Então, que a gente pense bastante nisso. E, se preciso for, é claro que a gente mude. Ainda há tempo, né? Ainda temos tempo. E então que a gente aproveite e que a gente mude, que a gente não se deixe influenciar pelas más companhias, ou melhor, que a gente corte as más companhias. Tá bom, queridos? Então é isso. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo sábado. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, nos dê muita
sabedoria para que a gente possa realmente levar uma vida que agrade ao nosso Pai, uma vida pautada nos seus ensinamentos, que a gente tema, que a gente obedeça e que a gente procure sempre, cada vez mais, todos os dias, nos aproximarmos de Deus através das nossas falas, das nossas atitudes, principalmente, né, das nossas atitudes, e que a gente não se deixe contaminar pelas coisas do mundo, tá bom, queridos? E que a palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra pura, cristalina, esteja sempre aqui na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta. E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.